Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos iniciar a nossa apresentação. Mais um webinar aí da Abidin Vavin, a gente compartilhando aí nossas soluções com geossintéticos para vocês. Eu sou o Diogo, sou engenheiro civil, trabalho aqui na Vavin há pelo menos 4 anos, na área comercial, técnico comercial. Também já atuo com geossintéticos há pelo menos 8 anos aí no mercado, né? Eu faço parte aí da Abidin Vavin, tá? A Abidin Vavin é uma empresa, né? A Abidin, muitos já conhecem, já tem aí uma tradição no mercado brasileiro de geossintéticos, sendo uma das pioneiras no mercado, sendo pioneira, né? No mercado de geotêxtil. E hoje a Abidin faz parte da Vavin, né? A Vavin, que é uma empresa aí a nível global para o mercado de infraestrutura e construção. E nós estamos dentro da área de negócios da Vavin para geossintéticos. E onde dentro desse negócio de geossintéticos, somos representados aí pelas marcas da Amanco Vavin, a Pavco Vavin e a Abidin Vavin, onde nós temos atuação aí na América Latina com 5 plantas fabris, né? Sendo uma no México, atendida pela Amanco Vavin, 2 na Colômbia e uma no Peru pela Pavco, e uma aqui no Brasil pela Abidin, né? E quem que é a Vavin, pessoal? Vamos entender melhor quem que é essa empresa Vavin que nós fazemos parte. A Vavin, ela teve seu início, né? Ela foi criada na década de 50, onde o fundador da empresa, ela produziu os primeiros tubos de condução de água potável do mundo, né? O primeiro tubo de pressão de plástico do mundo para transportar água potável. E o que na época foi algo extremamente inovador, né? E nesses 70 anos que passaram, a Vavin se tornou líder global no fornecimento de sistemas e soluções, né, de tubo de plásticos, e também ela se tornou uma referência para a inovação, né? Tanto que hoje a Vavin ela conta com um dos maiores centros de inovação de plástico do mundo, né, da Europa, onde diariamente engenheiros trabalham aí para desenvolver soluções sustentáveis e inovadoras, né? Isso como o Quickstream e o Aquacel. E também dentro da Vavin Academy, nós temos aí, fazemos também esse trabalho de fomentação no mercado das nossas soluções e levamos para o compartilhamento, né? Assim como esse webinar que nós estamos fazendo hoje, né? E nessa academia também, eles trabalharam no desenvolvimento de um projeto muito inovador, que é a Plastic Road, que é uma estrutura de uma estrada feita inteiramente de plástico, né? Que além de inovador, também é sustentável, pois basicamente em toda a sua composição praticamente é utilizado plástico reciclado, né? É um conceito de estrutura que, além do pavimento de rolagem, também ela dispõe do sistema de transporte de água pluvial e passagem também de cabos e tubulações. Na cidade de Zwolle, na Holanda, onde também foi onde nasceu a Vavin, foi construído em 2018 o primeiro protótipo dessa estrada, no formato aí de uma ciclovia, num trecho de 30 metros, onde se foi para se avaliar o comportamento, né, e o desempenho dessa estrutura. E este ano nós tivemos aí os resultados desse desempenho, né, que foram satisfatórios, que concedeu aí que a partir do próximo ano essa solução vai ser levada para o mercado, né, em escala industrial. Então, possivelmente aí nos próximos anos a gente possa ver essa solução sendo aplicada em alguns locais, né? Bom, e dentro assim do nosso grupo a gente tem um propósito. É um propósito que vale para todas as empresas que estão aí dentro da Vavin, né? Que é oferecer produtos e soluções para o mercado que possam construir ambientes saudáveis e sustentáveis. E os geossintéticos, eles se encaixam muito dentro desse propósito, né? O geossintético é possível alcançar esse propósito utilizando o geossintético nos nossos projetos. Bom, a nossa apresentação hoje, né, diretamente o tema hoje é ligado à proteção de taludes com geossintéticos. Quando nós falamos de proteção de taludes, nós estamos falando da proteção contra os efeitos de erosão, né, e também em alguns casos aí também questões ligadas à estabilidade local e global, tá? Então vou apresentar para vocês aí como é que é essa nossa solução. Quando a gente fala, né, de aplicação de proteção de talude, de contenção de erosão, em quais situações que nós podemos utilizar, né? Ou até mesmo em quais situações que nós devemos utilizar
essas soluções, né? Praticamente, nós vamos utilizar em todos os projetos onde a gente tem uma movimentação de terra, seja a partir de cortes, seja a partir de aterros, né? Onde vai gerar taludes, né? E, de certa forma, esses taludes eles possam vir a ter algum problema de estabilidade, né? Ou até mesmo danos em decorrência dos agentes erosivos. Então, nesses casos, a gente pode aplicar essas soluções, tá? Em projetos viários, né? Independente do tamanho, tendo a geração de taludes, a gente vai ter a possibilidade de aplicar essas soluções, né? Visando mitigar esse tipo de problema. Quando falamos também de projetos hidrelétricos, tanto para grandes projetos hidrelétricos, como para pequenas centrais hidrelétricas, em alguns casos também, se tivermos aí canais de adução, também é possível você ter situações como essas, né? Projetos de mineração também, é muito comum você ter esse tipo de ocorrência, porque dentro do mesmo do processo de mineração, dentro da área de exploração, muitas vezes você gera modificações no terreno natural, né? Você deixa taludes expostos e suscetíveis aos processos erosivos, né? Então, também é possível que seja aplicada aí algumas soluções para mitigar isso daí. Bom, e quais são os problemas, né? Por que se tem problema em gerar talude? Na verdade, gerar o talude não é um problema, né? O simples fato de se construir não é um problema. Porém, ele nem sempre pode falhar pela ação direta de uma construção, mas também pode ser uma falha natural, né? Que não tem intervenção humana, né? Algum problema decorrente aí de ações naturais. E essas falhas, elas podem, além de atingir a infraestrutura, né? Dependendo da localidade, também pode colocar em risco aí vidas humanas. Por isso, nós temos que pensar em soluções para isso. E como que ocorrem essas falhas, né? Como que a gente pode analisar se vai surgir, qual que é a suscetibilidade de ter esse tipo de falha, né? Basicamente, a gente analisa 3 condições, né, do mecanismo do processo de falha, né? A primeira delas é analisando as condições originais do talude, né, se ele é suscetível a deslizamentos, né? Isso está muito ligado à topografia, a geologia e característica dos materiais, os perfis do talude também, né? O ambiente em geral em volta de onde ele está. Também nós temos os fatores de deterioração, né? Daí, quando a gente fala dos fatores de deterioração, é uma modificação lenta das condições originais. Inicialmente, poderia ter condições que não gerariam, não eram suscetíveis, né? Mas, porém, com o passar do tempo, você acaba tendo uma falha progressiva em função dessa deterioração, né? E também, a terceira que a gente pode ter são os fatores desencadeantes, né? Que daí a gente já fala aí de uma situação que ocorre principalmente aí por fatores externos, né? Que de alguma forma eles ativam uma falha potencial. Isso daí é muito ligado com presença de água ou algum sismo, né? Dependendo da localidade, né? E você acaba tendo um aumento das tensões de cisalhamento no talude e isso daí pode levar a uma falha, né? Dentro dos processos de deterioração, né, a gente pode ter aí o descascamento do material superficial, né, uma lavagem também superficial desse solo, isso com a presença de água, muitas vezes faz o arraste do material que vai deteriorando a superfície do talude, né, e ocorrendo aí desmoronamentos. Também em locais aí de taludes mais rochosos, você pode ter a queda de rochas, né, queda de blocos maiores, alguns colapsos pontuais, né? Alguns colapsos locais também podem ocorrer. Também dependendo do tipo de solo, né? Dependendo da característica do solo, nós podemos ter uma erosão laminar, que leva à criação de sulcos, né? E depois ravinas, acaba sendo aí um processo em cadeia, como esse que a gente vê aqui na imagem, né? E isso daí também é um processo de deterioração dos taludes, tá? E dentro do processo, né, você acaba chegando a uma falha, né? Isso graças aí aos fatores detonantes, né? Um dos típicos fatores que pode ser motivo das falhas é a presença de água, né? Porque a água ela é um elemento que ela muda o comportamento dos esforços que estão ocorrendo dentro de um talude, né? E também outros fatores, como gases, né, sismos, e que levam a essas falhas, né? Aí podem ocorrer deslizamentos translacionais, deslizamentos rotacionais, tá? Também
Quando a gente fala aí em taludes compostos aí por materiais rochosos, né, a gente pode ter a ocorrência de desprendimentos maiores, né, onde ocorre tombamentos de blocos de rocha, né, onde fragmentos do maciço se desprendem, né, da superfície. Também algumas falhas mais complexas, onde mais de um ou dois elementos aí do mecanismos que nós já mencionamos aí podem ocorrer simultaneamente, tá? E, então, assim, o que pode ser feito, né? O que nós podemos fazer, né? Qual que é o momento que a gente deve intervir no talude, né? Então, quando nós detectamos que ele tem uma predisposição, né? Que ele tem um fator que seja sensível a uma falha, ou quando nós podemos também prever fatores que eles possam ocorrer no futuro, né? Causando uma falha, né? Esse é o momento que nós devemos aí intervir e propor uma solução para esse talude, né? Tradicionalmente, a gente tem adotada uma solução com concreto projetado, né? É uma solução muito comum. É uma solução que é válida, né? Porém, ela não serve para todos os casos, né? Desses casos que nós vimos, mas ela é muito utilizada, né? Algumas das características que nós entendemos que limitam essa solução é a questão da garantia da espessura, né? Como é um processo que envolve um trabalho manual, né? Você acaba tendo aí uma questão da limitação de garantia, né? Da espessura, questões também com taludes com grandes alturas, né? Onde você tem aí que utilizar diversos equipamentos para chegar a determinadas alturas, e também os sistemas de drenagem, né? Como essa é uma solução que você acaba gerando uma superfície impermeabilizada na face do talude, então você ter um sistema de drenagem eficiente faz toda a diferença, né? Tanto na parte interna quanto externa do talude, né? Uma outra questão também, que em alguns casos pode ser levada em consideração, né? É a característica estética, né? Como a gente pode ver aqui, o contraste que gera num talude, onde está numa área predominantemente vegetada, né? Você acaba gerando um contraste por conta da aplicação desse concreto, né? Então, isso pode ser também um ponto que também pode ser analisado, né? E também definido, né? E além também aí desse ponto estético, né? Em algumas situações também, a aplicação do concreto projetado, você gera um custo mais elevado para a instalação, né? Para a execução, né? E também aí, às vezes, pode ter também um tempo maior para aplicação, tá? Falando daquele tema de drenagem, né, eu trago até uma condição que ocorreu. Essa é uma rodovia na Austrália, onde num trecho, né, dessa rodovia foi utilizada a solução com concreto projetado, né, e em determinado momento, isso também ocorreu logo após um período que teve de chuvas, né, começaram a surgir pequenas falhas em alguns pontos, né, desse concreto projetado, e com o tempo essas falhas ficaram um pouco maiores, tendo partes do concreto desmoronando, e foram surgindo em outros pontos também. Houve uma investigação a respeito dessas falhas, né, do que poderia ter levado à ocorrência dessas falhas, chegaram à conclusão de que a presença de água por trás do concreto, né, o acúmulo de água, em algum momento, ela arrastou o solo que estava servindo até mesmo de suporte, né, para esse concreto, e como ele perdeu o suporte, acabou se rompendo, né, e tendo essa falha, né. Basicamente, essa foi a conclusão que eles chegaram. Então, levando em consideração a questão da importância de um sistema de drenagem, né. Bom, e nós aqui na BIDIN, né, qual que é a solução que nós temos, né, falando de geossintéticos, né, o que a gente propõe? A nossa solução é o D-Green, que é uma solução que é verde, né, não somente pela cor do material, enfim, mas também pelas características, né, de toda a sua aplicação. É uma solução que a gente já tem adotado na América Latina, né, que ela não é somente um produto em si, mas ela é a combinação de vários produtos, né, que atuam diretamente no controle da erosão e também pode atuar aí na estabilidade, né, dentro de alguns projetos, né. E ela também amigavelmente, ela é sustentável, né, mas amigável com o meio ambiente, tá. E além de ser aí
ter algumas vantagens em relação às soluções tradicionalmente utilizadas, né? Dessas vantagens, né, quando a gente fala de aplicação de uso de geossintéticos em projetos, né, a gente está falando aí de um aumento da durabilidade da vida útil do projeto, né? Então, você ganha uma vida útil maior para esse projeto, né? Redução de manutenções, né? Além com a redução dessas, né, com o prolongamento da vida útil do projeto, você acaba tendo uma economia ao longo prazo, né? Não somente uma redução no investimento inicial da construção do projeto, né? Porém, aí, durante a vida útil dele, né? Com a redução de manutenções, né? Você também, quando a gente utiliza geossintéticos em nossos projetos, nós acabamos tendo um impacto ambiental positivo, né? Você acaba tendo uma redução no consumo de materiais não renováveis, né? Em consequência disso, você também tem uma redução da emissão de CO2, né? Que a gente tem aí que 40% hoje de todo o CO2 que é emitido na atmosfera, ele é proveniente dos processos tradicionais de construção. Isso muito pelo processo de construção e também pela exploração ambiental, né? E também a gente tem aí uma alta flexibilidade com esse tipo de solução. Não somente flexibilidade pela solução se adequar à geometria da obra, né? Mas também uma flexibilidade porque você pode fazer a mistura de materiais, né? Utilizar diferentes composições, né? Então, cada projeto tem a sua modelagem diferente, pode ter a sua modelagem diferente, né? E o que consiste, né? O que é o nosso G-Green, né? Ele consiste da utilização de geossintéticos, né? Basicamente, a gente pode utilizar o geotexto não tecido, né? Mantas para controle de erosão, as malhas, tá? Chumbadores e sistemas de ancoragem, e também a construção dos sistemas de drenagem, que são muito importantes, né? Ele é um sistema que ele é instalado na face, né? Na superfície do talude, né? Quando se utiliza aquele sistema completo, o geotexto é o primeiro item a ser instalado. Depois nós temos a instalação das mantas, né? Por cima delas vem as malhas e depois todo o sistema de ancoragem, né? O geotexto não tecido, para a gente ter mais uma visão mais próxima dos produtos, né? O geotexto não tecido, ele basicamente ele vai trabalhar aí, não em todas as soluções, mas principalmente em projetos mais voltados para onde se tem uma presença muito grande de materiais finos, né? As mantas para controle de erosão, nós temos mantas que são temporárias e mantas permanentes. Mais para frente a gente vai falar um pouco mais detalhado, mas nós temos mantas temporárias e permanentes, que daí, dependendo do projeto e do que se espera do projeto, se define qual a manta que vai ser utilizada, né? As malhas também que nós geralmente utilizamos são malhas de aço galvanizado, né, revestidos de PVC, e também pontualmente, em alguns projetos, nós podemos utilizar também malhas de polipropileno, tá? Para os sistemas de ancoragem, nós utilizamos, quando falamos de mantas, a gente utiliza varetas de aço, né, em formatos de J ou U, e já quando se utiliza malhas e mantas aí com alto desempenho, nós já falamos aí de umas ancoragens um pouco maiores, né, com chumbadores e outros tipos de ancoragem, até ancoragens pneumáticas, tá? Basicamente, esse é um esquema, um detalhe construtivo de como é que fica a instalação, com todas as mantas aplicadas, né? O geotexto, a manta de controle de erosão e a malha, e todo fixado pelo um sistema de ancoragem, né? Também é possível, né, a gente ter a utilização de chumbadores passivos ou ativos, né? Mas aí é um caso onde ele só será utilizado se dentro do processo de análise da estrutura for identificado que é necessário aí a criar estabilidade global para o talude, né? Então, nesses casos aí, se for utilizar aí esses tipos de chumbadores, também pode se utilizar em conjunto com com o sistema de green, tá? E os sistemas de drenagem, né, que são as obras complementares, que podem ser feitas canaletas flexíveis, que são muito utilizados com geomembrana, ou então canaletas de concreto, né? E também os drenos horizontais, que são bem importantes aí para estabilidade do maciço, né? Bom, e quais que são as considerações que a gente faz para elaborar um projeto, né? O que a gente considera para fazer um projeto de proteção, utilizando de green? O primeiro deles, e
muito importante é o modelo geológico e geotécnico do local, né, de onde vai ser construído, né, ter o conhecimento da área é muito importante, porque isso te dá a direção inicialmente no projeto de quais as soluções inicialmente que vão ser adotadas, né, também entender o que se quer intervir, né, fazendo as análises de estabilidades e também identificando quais os tipos de falhas potenciais que podem ocorrer, né, as condições hidrológicas e meteorológicas também da localidade são fatores importantes porque influenciam também, né, na questão da estabilidade, o tipo de solo e a sua disposição, e também a possibilidade ou não de, após a instalação do sistema, dele ser revegetado ou não, né? Basicamente, nós normalmente gostamos muito de trabalhar com projetos onde se possa revegetar, né? Para que se gere, no final, uma condição mais natural para o talude. Mas existem alguns casos que a revegetação não é possível, tá? Bom, detalhando um pouco mais até da aplicação de cada material que a gente tem dentro desse sistema, né? O primeiro deles é o geotêxtil, né, que ele já atua diretamente aí no mecanismo de controle de erosão. O geotêxtil, ele nem sempre será utilizado dentro da solução do DGreen, mas ele é fundamental quando a gente tem solos que têm uma suscetibilidade a ter perda de material fino, né, solos muito erodíveis. Então, é necessário, nesse caso, que se utilize o geotêxtil, porque pode ocorrer aí um arraste desses materiais, né, pela presença de água. Então, o que ocorre? O geotêxtil, ele, por conta das suas características, né, o geotêxtil é um material que é utilizado para retenção de materiais granulares, e pela sua condição de ter uma alta permeabilidade, ele possibilita a passagem de água, né, porém ele retém essas partículas mais finas, né. Então, quando nós utilizamos o geotêxtil no nosso projeto de DGreen, é exatamente quando a gente tem uma condição de solo muito fino, né. Porém, o geotêxtil ele é um material que até por essa questão, né, ele acaba impedindo, em alguns casos, a revegetação, né, ele pode impedir a revegetação também, tá? Um outro material que nós utilizamos também dentro, até mesmo do mecanismo de controle de erosão, são as mantas, né? São mantas que a gente chama de mantas de proteção contra a erosão e também elas permitem a revegetação. No caso, quando nós utilizamos o geotêxtil, né, quando é solo muito fino, nós também utilizamos a manta de controle de erosão, porque o geotêxtil é um material fotodegradável. Então, ele não pode ficar 100% exposto aos raios UV, porque ele tem uma aceleração aí da sua degradação. Então, nesses casos, nós também indicamos a aplicação de uma manta, porque ela também ajuda na proteção do geotêxtil contra a ação dos raios, né? E essas mantas, dentro da sua composição, elas têm aditivos anti-UV, né? Porém, quando não se utiliza um geotêxtil, essa manta ela também trabalha aí, mitigando aí os efeitos dos processos erosivos, né, como chuva, vento, e ela também propicia uma condição ideal para a revegetação, né? Ela acaba criando ali um microclima em contato com o solo, né? Próximo ao solo, ela acaba criando um microclima, dando condições da germinação e revegetação do local, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, numa condição de um talude, onde somente foi necessária a revegetação, né? Por conta das características locais, só foi utilizado a manta de controle de erosão. Então, ela foi instalada, né? Nesse caso, foi colocado sementes adicionais, e com o tempo já se via a vegetação tomando conta do local, né? Então, durante todo esse período de estabelecimento da vegetação, né, a manta atuou como uma proteção contra os processos erosivos, né? E essa manta que foi utilizada, ela é uma manta permanente, né? Então, o que ocorre? Se em determinado momento essa vegetação também se perder, a manta continua lá fazendo a proteção, que é uma manta que tem uma duração aí de mais de 10 anos, tá? E quais que são as considerações, né, que a gente precisa levar em conta para a escolha da manta? Nós temos mantas temporárias e mantas permanentes. Quando falamos aí de mantas temporárias, estamos falando de mantas com durabilidade entre 1 ano até 18 meses, né? São mantas que não são aditivadas com anti-UV, né? E depois nós temos também as mantas permanentes. Estamos falando de mantas com durabilidade superiores a 10 anos, tá?
E quais que são aí os fatores, né, que a gente leva em consideração, né? O solo natural, se ele é um solo de conteúdo orgânico, né? Como que é essa composição, né? Porque isso define bastante. Se é uma localidade onde a vegetação local por si só consegue se estabelecer, muitas vezes não é necessário usar uma manta permanente, se utiliza uma manta temporária, né? Já no caso de uma localidade onde isso não é possível, aí já é indicado uma manta que tem uma durabilidade maior, né? Também dentro da revegetação, se é necessário o transporte de material orgânico, se vai ser utilizado algum processo de hidrossemeadura, né? O clima também da região é extremamente importante, a durabilidade da manta e também a sua resistência. Falando já das malhas, entrando nas malhas, nesse caso aqui as malhas metálicas, né? Ela acaba tendo uma dupla funcionalidade quando utilizada nesses projetos. De certa forma, ela também pode ajudar no controle da erosão, mas a função principal dela é gerar uma estabilidade para pequenas falhas locais, né? Quando a gente tem um desprendimento de solo local, né? Então, ela propicia uma resistência, né? A ideia é que, tendo esses desprendimentos, a malha, ela receba toda os esforços, né? E ao longo da superfície ela é ancorada e ela transmita esses esforços para as ancoragens, né? Basicamente é dessa forma que trabalham as malhas e por isso é importante a utilização dela quando se analisado dentro da estabilidade local essa necessidade, né? Também podemos utilizar malhas de polipropileno. Também esses daqui são casos bem pontuais, porque também é uma malha que ela também é fotodegradável, né? Então, em situações onde ela pode ser, esse desempenho dela seja comprometido, ela pode não ser utilizada, mas é uma situação pontual onde ela também pode ser utilizada. Isso depende bastante também do projeto, né? Bom, dentro da estimativa da resistência das malhas, né, é preciso se ver alguns parâmetros, né? Então, é necessário ver se a malha que a gente tem, né, se ela atende a resistência suficiente para conter os desprendimentos, né, ou as possíveis falhas que venham a ter, né. Aqui a gente tem dois casos, né, um é para fazer uma análise quando nós temos uma condição em solo e outra uma condição em rocha. Basicamente, o caminho para se analisar é o mesmo para os dois, né. Quando a gente tem dentro de um sistema de solo, onde é aplicado em solo, os problemas da estabilidade global, eles são resolvidos pelos chumbadores, né, e entre os chumbadores, dependendo aí da geologia local, é onde pode ocorrer a possível falha, né? E então, aqui, nesse caso, se tem uma formação de pequenas cunhas, né? Então, é determinada essa formação dessas pequenas cunhas e a malha tem que ser dimensionada de acordo a resistir aos esforços que essas cunhas vão gerar sobre ela, né? E quando a gente analisa isso sobre rocha, né, em locais onde se tem rocha, as condições são bem similares. Os chumbadores, eles têm a função de conter a estabilidade local e se determina quais são os possíveis blocos ou rochas que vão ser desprendidos entre os chumbadores, tá? Então, basicamente, é isso que nós analisamos para determinar a resistência das malhas, né? Um outro item importante também que pode ser utilizado para consideração, isso para a necessidade da estabilidade local, é a utilização dos cabos, né? Em alguns casos, pode ser necessária a utilização desses cabos, né? Ele tem um papel de unir todos os chumbadores que estão fazendo a ancoragem das malhas, né? E esses cabos, eles ajudam a transferir de maneira mais eficiente os esforços que as malhas recebem. Então, as malhas, elas recebem os esforços do material desprendido, né, da superfície, e transferem para os cabos que fazem a transferência para os chumbadores, e assim uma distribuição melhor das cargas que estão recebendo, né? Isso também é importante, a utilização deles. Para as considerações que nós fazemos quando se fala da estabilidade local, né? Os chumbadores, eles serão dimensionados para um potencial perfil de erosão ou de alteração, né? Então, segundo esse perfil, né, de erosão, é analisado, né, e determinado qual tipo de falha que pode ocorrer. E determinada esse tipo de falha, né, é determinado até que ponto, né, ocorrendo essa falha, os chumbadores vão continuar trabalhando. Então, basicamente, é assim que se dimensiona os chumbadores para a estabilidade local.
Para a questão de estabilidade global, né, dentro dos mecanismos, como não é nem sempre é necessário utilizar, né, porém, em locais onde tem potenciais falhas de estabilidade global, pode-se utilizar sistemas aí de ancoragens ativas ou passivas, né. Para as considerações de estabilidade global, né, eu preciso determinar qual que é uma potencial superfície de falha, né. Neste caso aqui, como exemplo, eu mostro uma falha em rocha. É uma falha em cunha, né, de tipo planar, e com as análises que foram feitas, né, foi determinado essa falha potencial, e a partir dessa falha determinada, a gente dimensiona a profundidade que os chubadores vão ter que ter para manter essa falha estável, né. No caso desse caso de rocha, né, no caso é muito importante ter a orientação das foliações e a magnitude das fraturas, né? Porque isso é determinante para o tipo de falha potencial que nós podemos ter, tá? Bom, conhecendo aí todos os benefícios que a gente tem, né? Vendo todos os materiais que são aplicados, a forma que nós fazemos a análise para se dimensionar o de Green, né? Quais são, o que a gente pode ter como conclusão de benefícios desse sistema, né? Ele evita o arrasto do material, né, de superfície, isso quando a gente fala aí de materiais muito finos, né, retém a queda de partículas e de desprendimentos que pode ocorrer da superfície do talude. Ele propicia também a revegetação, protege também a superfície do talude contra os efeitos erosivos, né, também pode se estabilizar com sistema de chumbadores, ancoragens também. Ele tem uma alta flexibilidade, né, podendo se adequar tanto à parte geométrica, como também aí a várias utilizações de várias soluções, e também ele pode ser mais econômico, né, chegando aí em alguns casos de 20% a 35% de economia em comparação com algumas soluções tradicionais. Eu vou apresentar agora, pessoal, vou entrar aqui em 2 casos de obras, né, para a gente ver essa solução sendo aplicada em casos reais, onde teve a necessidade de se conter os processos, fazer uma intervenção nos taludes, né? O primeiro caso, a gente está falando de uma obra, de um projeto que foi feito na Colômbia, né? Esse é um corredor de 80 quilômetros, é um corredor turístico que liga a cidade de Bogotá à cidade de Villeta, e além de ser uma área muito turística também, é um corredor que liga a outras localidades e outros ramais rodoviários do país, né? Esse talude, né, que é um talude crítico do quilômetro 60, ele está localizado nesse ponto vermelho, né, e é onde foram feitas as intervenções. Esse daqui é uma vista que a gente já pode ter praticamente dele completamente executado, né, do projeto já executado. Neste caso, a gente está falando aí de um talude de aproximadamente 1 quilômetro, né, que foi proveniente aí do corte para a construção da rodovia. Em alguns pontos, a altura média era de 50 metros, em alguns pontos chegaram a 70 metros. E para início do projeto, né, até um fator muito importante que a gente tem que levar em consideração é o modelo geológico do local, né, para se determinar aí qual que é a solução que nós vamos adotar, né. Então, neste caso específico, nós tínhamos uma exposição muito grande de rochas altamente alteradas, né, e lutitas, que é um tipo de rocha característico da região, né? E é um tipo de rocha laminar e altamente erodível e também suscetível à mudança de umidade. E por conta dessas características, né, constantemente tinham desprendimentos e queda de material nas pistas, né? Um caso que houve também dentro desse talude, um caso bem pontual, foi uma falha que foi identificada, né? Foi determinada essa potencial falha, que era uma falha de unha, né, com largura de 3,3 metros, e para sua estabilização global era necessário utilizar uns chumbadores com pelo menos 10 metros de profundidade, e separados tanto na vertical quanto na horizontal por 2,4 metros, tá? E também, nesse caso, foram utilizadas malhas juntamente fixadas com esses chumbadores. Aqui a gente já começa a ver como que foi aplicada a solução, né? Foi adotado também um TRM 550, seguidos de uma malha de tripla torção, revestida de PVC, né? E todos eles fixados pelos chumbadores.
e os cabos de transferência de esforços, conectados a todos os chumbadores, tá? Essas placas aqui, 15 por 15, essas placas para segurar as malhas, né? E com 1 centímetro de espessura. Aqui a gente já tem uma vista mais próxima do Diguin instalado, né? A solução instalada também. É possível ver também que alguns pontos, depois de algumas semanas, né, essa foto foi tirada, a vegetação já estava tomando conta, né? Já é possível ver a vegetação. O sistema de drenagem também, né, que é um sistema extremamente importante, foram instalados na parte superior, em alguns pontos, canaletas flexíveis com geomembrana, também dissipadores em concreto e os drenos horizontais, né. Aqui é um ponto muito específico, né, dessa obra, que nesse determinado ponto foi utilizado concreto projetado, né, que gera aqui um contraste bem grande, tanto com a vegetação quanto com o sistema de green. E nesse ponto em concreto projetado, até a história dele ele foi aplicado, né, porque nesse talude, nesse ponto existia uma condição negativa do talude, né, e isso preocupava, de certa forma, os engenheiros da obra, né, que eram responsáveis pelo projeto. Mesmo esse talude, ele tendo já a sua estabilidade local e global garantida, né, independente da solução que havia sido adotada, mas eles mesmo assim optaram por fazer a utilização de um concreto projetado nesse ponto, porque até aquele momento era também para eles a solução tradicional mais conhecida, né, e todo o sistema era uma coisa muito nova. Então, eles acabaram resolvendo que nesse ponto utilizaram essa solução e acabou gerando esse contraste para o projeto todo, tá? Aqui a gente tem um pequeno vídeo dessa obra, dá para ter uma visão panorâmica do projeto, já dá para ver também a dimensão da obra. É um projeto onde o D-Green funcionou muito bem, né? Bom, vou entrar no nosso último caso de obra, né? Que é um projeto também que gera um contraste bem grande do concreto projetado com o D-Green. Essa foto aqui, ela mostra um ponto instável na rodovia que liga, também na Colômbia, Bucaramanga até Barranca Bermeja, né? E contando um pouco da história dessa obra, essa é uma via concessionada, que ela fica próxima à represa Hidrossogamoso, que faz parte da operação da empresa Isagen, e por conta da operação dessa represa, existe um ponto, né, que existia um risco muito grande de inundações. E uma parte da via, por conta desse risco de inundação, teve que ser modificada para um ponto mais alto, né? Então, aqui a localização, né? Essa represa ela fica numa região nordeste da Colômbia, então para a gente poder se situar mais ou menos onde que é a localização do projeto. Então essa via ela teve que ser mudada, parte dela, até quem executou foi a empresa operadora da hidrelétrica, então ela teve que ser modificada a determinado ponto, né? E para onde ela foi construída é uma área geologicamente muito complicada, né? Que é uma área de coluviões também, que apresenta aí frequentes deslizamentos por conta aí das características dos materiais locais, né? E nesse ponto específico, onde foram realizadas as intervenções e a construção da via, estavam ocorrendo deslizamentos frequentes e quedas de materiais, que também geravam bloqueio da via, né? Até como soluções emergenciais adotaram a utilização também de concreto projetado, né? E neste ponto, assim, especificamente falando um pouco mais do solo, é um ponto que tem uma intercalação de rochas calcário-dutita, né? Que é uma rocha extremamente erodível. Então, o que ocorria, né? Até mesmo o clima da região, que em determinadas épocas chove muito, né? Ocorria o fluxo dessa lutita, né? Por conta das chuvas, e de pouco em pouco houve uma deterioração do material da superfície do talude, né? Então, deixando a rocha calcário exposta. E que, em determinado momento, poderia perder a sua sustentação e cair sobre a via, tá? Inicialmente, até em nível emergencial, foram executadas algumas intervenções para tratar aí da estabilidade dos taludes, como os cortes, né, redução da angulação dos taludes, também a construção de bermas, né,
e a execução de concreto projetado, tá? E buscando aí uma solução definitiva, né, para esse projeto, que se adaptasse também aos problemas que foram apresentados, né, se decidiu fazer uma intervenção em todo o talude, né, onde em alguns pontos, até mesmo onde tinha sido aplicado o concreto projetado, tinham ocorrido falhas, então ele não tinha funcionado muito bem. E como era um caso muito complexo, né, foi utilizado aí um geoteixo não tecido, NT 2500, uma manta TRM 550, uma malha de tripla torção, uma malha também de alto desempenho, já uma malha reforçada, né, e sistemas de ancoragem. Isso para chumbadores com 5/8 foram utilizados sistemas de ancoragem com 3 metros, e os chumbadores de maior desempenho aí com 1/4 com profundidade de 5 metros, né. Então, a gente chama até que nesse projeto muito específico foram utilizadas soluções mistas, porque em diversos pontos foram feitas a mistura desses materiais, né, de formas diferentes. Alguns dados sobre a obra também, foi em torno aí de 1 quilômetro de via, em alguns pontos chegando a ter também 120 metros de altura. No total foram 48 mil metros de área protegidas, tá? Com a construção de 12 mil metros lineares de dreno horizontais, tá? E também foram utilizados para drenagem superficial canaletas flexíveis. Aqui a gente volta naquela foto inicial, onde toda essa faixa branca é a parte que foi utilizado o concreto projetado, e a gente pode ver até que em alguns pontos onde houve falha nesse concreto, né? Então, como foi algo emergencial, e depois a gente tem já uma visão dessa mesma área com o Diguin aplicado, né? Inclusive nos pontos onde houve a falha no concreto projetado, né? Foi refeito com o Diguin. Aqui para a gente ter uma visão e também finalizar essa parte das soluções, a gente pode ver mais próximo aqui o sistema de drenagem superficial com as canaletas flexíveis, tá? Que é muito importante para esse tipo de projeto, né? Evitar aí a saturação interna dos taludes que podem comprometer aí a estabilidade dos taludes. Bom, para encerrar, pessoal, nós contamos aí com as informações, a gente conta com um departamento de engenharia dentro da Vavin, no nosso segmento de geossintéticos, que podem apoiar vocês, né? Tanto que todos esses projetos que nós mostramos, esses casos de obras, foram soluções que foram recomendadas, né? Nós não executamos projetos, a gente não prepara projeto, porém a gente faz recomendações com o uso das nossas soluções. E também nós temos páginas na internet, redes sociais, onde vocês podem ver aí mais informações, né? Também teremos aí ao longo do ano outros webinars com outros temas, então iremos compartilhar também, enviar convite para vocês para esses novos temas que teremos mais para frente, tá? Eu deixo aqui meus contatos, se alguém tiver alguma dúvida, eu acabei não comentando no início, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Do lado direito do chat, por favor, se for mandar alguma dúvida, selecionar a opção Chat Mod e colocar também o nome e o seu e-mail, por favor, tá? Eu estou à disposição de vocês, agradeço aí para quem ficou aí presente até o final. Bom, pessoal, nós vamos encerrar por aqui, tá? Novamente, meus contatos estão à disposição, e tiver alguma dúvida, pode me mandar e-mail, me mandar mensagem, a gente estou à disposição de vocês, tá? Agradeço novamente a presença, um bom dia para todos aí, um abraço.